católica admite, portanto, que a salvação não é pelas obras e sim pela fé. Mas vamos anotar essas datas para você acompanhar o desvio, como que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 304 da era cristã, alguns bispos queriam ser chamados de Papa. Vários bispos começaram a falar para o povo: olha, me chama de Papa. E haviam muitos papas. É como está acontecendo hoje. Hoje o que você vê? Os homens de Deus não se contentam em serem chamados evangelistas, pastores, missionários. Eles querem ser apóstolos, querem ser bispos, não é? Tem gente se auto-ungindo apóstolo. Então, no ano 304 da era cristã, muitos evangelistas e pregadores, já desviando do cristianismo, começaram a pedir ao povo que os tratassem por Papa. E um queria ser um Papa mais importante do que o outro, um Papa mais querido do que o outro. Haviam vários Papas. Muito bem. Olha o desvio. Jesus disse a ninguém: chameis Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. No ano 310, vai anotando o que eu estou falando, começaram as rezas pelos mortos. Não existe oração pelos mortos na Bíblia Sagrada. Mas no ano 310 desta era, esses papas inventaram as rezas pelos mortos. No ano 320 da nossa era, começaram a usar velas nas igrejas pela primeira vez. Então, no 320, uso de velas. Porque até o ano 320, nenhuma igreja cristã acendia vela. É lógico. Para que uma igreja cristã vai acender vela se nós temos a luz do mundo, que é Jesus Cristo? É ou não é? Começaram a acender velas porque já estavam entrando na escuridão. Continuando as anotações aí. No ano 325, um imperador romano chamado Constantino, ele se converteu e ele construiu num bairro nobre de Roma uma igreja chamada a Igreja do Salvador. E ele começou ali realmente a prestigiar o cristianismo. Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, mas ele, na verdade, ao construir a Igreja do Salvador em Roma, num bairro nobre chamado Vaticanos, ele despertou a cobiça daqueles bispos que queriam ser Papa. Então eles começaram a construir palácios em volta da Igreja do Salvador, e foi assim que surgiu o Vaticano, com vários papas em volta da Igreja do Salvador. Continuando a leitura. No ano 381, anote isso, no ano 381, esses papas, eles dão o nome de Igreja Católica. Foi o imperador romano chamado Teodósio que fez ali uma convocação, e no ano 381 da era cristã surgiu pela primeira vez a denominação de Igreja Católica. Mas você está vendo que é uma igreja diferente da igreja cristã, porque já está fazendo coisas que não combinam mais com o cristianismo, já está se desviando. Então a Igreja Católica só surgiu praticamente 400 anos depois. Ficar defendendo a Igreja Católica como se fosse a igreja original, isso é uma mentira, isso é uma inverdade, o povo acredita nisso. Mas estão aqui os documentos históricos, quem quiser pesquise, quem quiser consulte o padre, e quem quiser tente processar, porque está tudo em livros de história. Não tem como processar o pastor, porque ninguém está inventando nada. Tudo que está sendo falado aqui é a pura verdade. Continue acompanhando comigo. No ano de 394, a Igreja Católica elimina o culto cristão e institui a missa, quer dizer, um ritual próprio. Não mais um culto do Espírito de Deus, não mais uma reunião onde o Espírito de Deus tinha liberdade. Eles instituem a missa. O batismo de Nenezinho começou no ano 416 da era cristã. Anote aí, no ano 416, a Igreja Católica Apostólica Romana institui o batismo de Nenezinhos. Uma prática que não existe no Evangelho e não existe na Palavra de Deus. Uma coisa que Jesus nunca mandou fazer. E por que eles fizeram? Por que eles inventaram o batismo de Nenezinho? E quando inventaram o batismo de Nenezinho, inventaram também o limbo, para obrigarem as pessoas a se tornarem católicas.
Então nascia um nenezinho, o padre, o bispo, aquele monte de papa dizia: olha, tem que batizar o nenezinho, porque se ele não for católico, ele é pagão. E se ele morrer pagão, vai para o limbo. E os pais ficavam apavorados. Ai, meu filho, se morrer vai para o limbo. Até hoje os padres falam isso. Ai, eu não quero que meu nenezinho, se morrer, vai lá para o limbo. Como que é o limbo? Ah, o limbo é um lugar deserto, vazio, não tem nada. Não é o inferno, mas também não é o céu. A alma fica lá no limbo, fica perdida no limbo. Ah, não quero que o meu filho morra e vá para o limbo. Aí eles iam correndo e batizavam os nenezinhos, coisa que Jesus nunca mandou. Aí a pessoa crescia falando: ah, eu sou católico, mas nem sabia de nada, não decidiu nada, não creu em nada. Inventaram o batismo de nenê. Mas será que tem procedimento essa palavra que se o nenezinho morrer sem batizar na igreja católica, ele vai para o limbo? Isso é uma mentira. Um dia as crianças rodearam o Senhor Jesus e abraçavam o Senhor pelas pernas, pelos pés, sentavam no seu colo, e os apóstolos ficaram nervosos e diziam: essas crianças estão atrapalhando. Criançada, sai daí, sai daí. Aí o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. A criança, o nenenzinho que morre, pelo contrário, ela não vai para o limbo não, ela já está salva, porque ela já é do reino dos céus. Inventaram mentiras e mais mentiras para seduzir o povo, para que o povo ficasse atemorizado. Muito bem, continue anotando. No ano 431, a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu o culto a Maria, mãe de Jesus. Note que antes disso nunca ninguém fez uma oração para Maria. Não havia oração Ave Maria. E quando o anjo saudou Maria, o anjo não disse Ave Maria, o anjo disse Salve Maria. Ave era uma saudação romana, Ave César. Eles inventaram a Ave Maria, a reza para Maria, e as pessoas começaram então a cultuar Maria. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana fez isso? Porque eles já tinham se apropriado dos nenezinhos, agora eles queriam as mães das crianças, queriam as mulheres. E para que eles fizessem algo simpático para as mulheres, então eles inventaram a adoração a Maria. Continuando aqui a nossa história, nós vamos ver que no ano 503, eles inventam o purgatório. Não existia purgatório antes. Que interessante. Você acha que a Igreja Católica Apostólica Romana tem poder para inventar o purgatório? Inventaram uma coisa que não existe? Mas começaram a dizer para o povo que existia purgatório. E qual era a intenção de se criar esse purgatório? Arrecadação financeira. Missas em favor dos mortos. Até hoje tem gente que acredita nisso. No ano 787, começaram o culto com imagens. Até o ano 787 não haviam ídolos dentro de igreja nenhuma. Pelo menos das que queriam ser cristãs, ou se diziam cristãs. Porque Deus fala claramente na sua palavra: não faça imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra. Não te inclines diante dela, não as adores, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas aqui eles criaram então imagens de santos, imagem de Maria. E por que eles fizeram isso? Para concorrer com os templos pagãos. Porque os pagãos, especialmente os gregos, tinham várias imagens e diziam que aquilo era um deus do Olimpo, era um deus. Então, para concorrer com a igreja romana, eles criaram a adoração de imagens e colocaram santos, imagens, dentro das igrejas. No ano 830, a Igreja Católica Apostólica Romana começa a usar ramos e água benta dentro da igreja. Você vai percebendo que conforme o tempo foi passando, a Igreja Católica foi se afastando cada vez mais do cristianismo. Como é que eles vão resolver tudo isso aqui? Eles começaram já admitindo que a salvação decorre da graça de Deus e não das obras. Mas com relação a todas essas coisas, como é que fica? Isso é para você não pensar, então eu vou para a Igreja Católica. Olha aqui, ó, eles têm que limpar tudo isso ainda.